Nunca tivemos tanta oferta no audiovisual. E, no entanto, a percepção é de que não tem nada que preste para assistir. As salas de cinema estão vazias. Será que é culpa da pandemia? Ou será que simplesmente a qualidade caiu? Será que Hollywood desaprendeu a fazer filmes e séries? Olá, eu sou o Técio Marques e hoje nós vamos pesquisar a fundo a crise no audiovisual e tentar entender, por uma vez por todas, por que não tem nada de bom para assistir. Em 15 de novembro de 1939, foi lançado nos Estados Unidos Gone with the Wind, que para nós foi traduzido como E o Vento Levou. Sucesso de crítica, foi indicado a 13 Oscars e levou 8, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor atriz. Arrecadando 390 milhões de dólares, se tornou a maior arrecadação da história, mantendo o recorde por 25 anos. Ajustando os números à inflação, todos concordam que E o Vento Levou permanece sendo o filme mais assistido da história do cinema. Mas é a história do cinema, tá? A história de quem foi, comprou o ingresso e foi a uma sala de cinema. Eu imagino que o pessoal da geração Z e até alguns milênios nunca tenham ouvido falar desse filme. E você, já tinha ouvido falar de O Vento Levou? Se você tinha, deixa um comentário aí. Fala para mim se você já tinha ouvido falar desse filme. Eu estou falando desse caso específico justamente para a gente entender o cerne da questão aqui. Em 1939, não é que não tinha Netflix, não tinha VHS, não tinha televisão. Então a realidade de 1939 era o seguinte: um filme era produzido lá nos Estados Unidos, ele era feito em película, então era feito quimicamente, né? Era um filme mesmo. E produzido lá, esses filmes eles tinham que ser exportados e eles eram transportados via marítima, né? Eles vinham de navio. Ao chegar aqui ainda era preciso traduzir, dublar ou legendar. Isso fazia com que os filmes demorassem meses para chegar no Brasil. Às vezes até, dependendo da localidade, mais de ano depois de ter sido lançado. O crucial de entender é o seguinte: o negócio foi lançado lá fora, fez um enorme sucesso, a notícia chegou para você muito antes do filme, você está esperando meses para que esse sucesso chegue para você. E quando finalmente estreia no país, ele estreia no cinema, e exclusivamente no cinema. Então você tem uma janela de exibição, e se você, por acaso, não conseguir ver o filme nessa janela, você provavelmente nunca mais vai ter oportunidade de ver esse filme. Então imagina um filme que foi o maior sucesso de todos os tempos, ganhou um monte de Oscar, chega aqui e você perde a oportunidade de ver esse filme. Então é um assunto que vai ser comentado não só naquele mês, mas durante anos, e você vai perder. Mas como é que é hoje? Bom, depois dessa época, primeiro veio a televisão. Depois da televisão, veio... A televisão você só assistia o que poucas emissoras transmitiam e era ao vivo. Depois surgiu o VHS, Betamax, o videotape, que permitiu programas gravados na televisão. Então já começou a ter coisas que não eram ao vivo na televisão, mas ainda assim poucos canais distribuindo conteúdos com horário marcado. Quando surgiu o VHS, que era um sistema caseiro, né, de videotape, você passou a poder assistir o conteúdo na hora que você quisesse, o conteúdo que você comprava, mas ainda era um conteúdo limitado que era posto no mercado de videocassete. Depois veio a internet. Depois da internet veio o smartphone, e depois do smartphone vieram as redes sociais e o streaming. Então, olha a quantidade de tempo que demorou para surgir o streaming. E depois do streaming veio uma coisa chamada pandemia, que consolidou esse sistema que nós temos hoje. Então, como é que é hoje? Você tem uma hiperoferta de opções, né? Porque não são só os filmes que são lançados hoje, são todos os filmes de todos os tempos disponíveis numa tela individual, personalizada, acessível a qualquer momento, on demand. Ela é personalizada para você pelo algoritmo, né? Então a gente saiu de uma coisa que era limite de oferta, coletiva e síncrone ao mesmo tempo, para uma coisa que é ilimitado em oferta, personalizado e a qualquer momento. E assíncrone, quer dizer, eu posso estar vendo uma coisa agora
e falar com você e você dizer que já viu, mas há 10 anos atrás. Então, não é ao mesmo tempo, não é no mesmo momento da história que a humanidade está vendo o mesmo conteúdo. Então, você poderia imaginar que melhorou muito, né? Então, assim, eu tenho uma coisa que é personalizada para o meu gosto dentro de uma oferta muito maior. Como é que eu abro essas plataformas e não consigo achar nada para assistir e acho tudo ruim? Por que a percepção ela está descasando do que seria lógico pensar, né? Então, para entender isso, a gente vai ter que entender um pouco do que aconteceu com a gente quando o smartphone surgiu. Quando você tem uma tela individual, interativa e 100% do tempo conectada, o que acontece é que a sua atenção também é disputada 100% do tempo. E as empresas são remuneradas pela quantidade de tempo que você dedica a elas. A incrível performance econômica das grandes empresas de tecnologia resultou na contratação dos maiores experts no mundo para desenvolverem softwares que otimizem essa atenção do usuário. E o resultado é que as plataformas se tornaram altamente viciantes e elas seguem o mesmo princípio aditivo de drogas ou de qualquer outra coisa que vicia. Elas fornecem descargas dopaminérgicas de tempos em tempos. E esses tempos são cada vez mais curtos e de forma constante 100% do tempo. Se você pensar no conteúdo audiovisual, que isso se consolidou, foi no formato de shorts. Esse formato que começou lá no TikTok, né, dos vídeos curtos, de 1 a 3 minutos, e que eles entregam a dopamina muito rapidamente, você rapidamente passa para o próximo, viciado nesse tipo de conteúdo. Se você somar isso, as constantes interrupções das notificações do celular e as curtidas das redes sociais, o que você tem é uma fragmentação da atenção. Você é constantemente interrompido e a gratificação é entregue de forma cada vez mais instantânea e contínua. O que ninguém percebeu inicialmente é que o comportamento resultante disso produz graves consequências neurais. O primeiro deles é o déficit de atenção. As pessoas não conseguem mais reter a atenção. Elas precisam de uma recompensa cada vez mais rápida. Outra coisa é o isolamento social. As pessoas estão cada vez mais presas na sua própria bolha, na sua tela personalizada, né? E, portanto, elas conversam menos. Isso resultou num aumento explosivo de transtornos mentais a partir da pandemia, que foi quando esse modelo se consolidou. Agora, pode ter demorado para eu ou você termos percebido que isso está acontecendo, mas para as empresas produtoras de conteúdo isso não passou despercebido. A Netflix ela tem, dentro das suas diretrizes, a priorização de conteúdos que sejam mais expositivos. Isso quer dizer o quê? Conteúdos que são mais fáceis de acompanhar. Por quê? Porque a Netflix tem consciência de que o conteúdo dela está competindo com uma segunda, às vezes com uma terceira tela. E fica difícil acompanhar um filme quando você está desviando a atenção. Você está respondendo notificação, você está recebendo curtida na rede social. Então ela está priorizando filmes que levam isso em conta e estão explicando isso mais para você. Além disso, a curadoria algorítmica, que é indispensável devido à oferta, ao oceano de conteúdo que você tem à sua disposição, ela só pode ser feita baseada na sua experiência passada, né? Então ela percebe o seu comportamento e com isso ela tenta adivinhar o teu gosto e com isso ela tenta selecionar aquilo que ela acha que você vai gostar, mas isso é baseado no seu eu do passado. E o resultado disso é que a chance de você ver uma coisa fora do teu comum é muito pequena. Então se você junta esses dois fatores, o resultado final é uma biblioteca enorme de filmes e séries novos que são rasos, que são excessivamente explicados e obviamente inspirados em algo que você já viu feito no passado de uma forma mais profunda e melhor. Então você olha para o que tem disponível e fala assim, poxa, isso é pior do que... Eu já vi isso e isso é muito pior, cara. Eu prefiro ver os antigos, que é o que eu tenho feito, inclusive.
Eu agora estou começando a fazer pesquisa só de filme de 2015 para baixo. E isso, meus caros, o quadro do momento atual. Agora você imagina o impacto da inteligência artificial na produção de filmes que, se não é o presente, é um presente muito próximo. E é uma ferramenta turbinada de encontrar padrões de coisas passadas. Então, meus amigos, é por isso que você abre as plataformas e acha que só tem filme ruim que não tem nada para ver, né? Não é que a indústria desaprendeu a fazer bons filmes e boas séries, é que a plateia está um pouco diferente, né? E a forma como você consome também está um pouco diferente, né? E a forma como você escolhe também está diferente. Então, eu queria parabenizar você que ficou até aqui, chegou até aqui. Isso quer dizer que o seu déficit de atenção não está tão grande. Muito obrigado por ter assistido o vídeo todo. E eu queria pedir para você curtir e se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Beleza?